Existe um tipo específico de silêncio que dói mais do que grito. Não é o silêncio da ausência física, mas aquele silêncio social cuidadosamente arquitetado, com convites enviados, grupos criados, mensagens trocadas, fotos planejadas, e o seu nome convenientemente esquecido. Eu conheço bem esse silêncio. Ele tem gosto de café frio e cheiro de desculpa mal ensaiada. Descobri que meus pais fariam uma festa de aniversário conjunta numa terça-feira comum, daquelas que começam como qualquer outra e terminam te empurrando para uma decisão sem volta. Não foi por convite, claro. Foi por acaso. Um acaso desses que a família jura que não existe, mas que sempre acontece comigo. Eu estava rolando o celular depois do jantar, ainda com o prato na pia e a cabeça cheia de nada, quando vi uma foto da minha irmã nos stories. Ela sorria com aquele sorriso treinado, o mesmo que usa quando quer parecer generosa, mas na verdade só está se exibindo. Atrás dela, balões dourados, mesa decorada, bolo alto demais para ser comprado por impulso. A legenda dizia algo como começando a semana celebrando quem sempre esteve por nós. Sempre esteve por nós. Eu li aquilo 3 vezes, como se na quarta leitura meu nome fosse magicamente aparecer ali, entre um balão e outro. Não apareceu. Meu primeiro impulso foi rir. Não aquela risada leve, espontânea. Foi o riso curto, meio torto, que sai quando o cérebro entende antes do coração e resolve se proteger. Eu sempre rio primeiro. É o meu jeito de evitar a paulada. Rir cria distância. Rir compra tempo. Ampliei a foto. Reconheci a sala dos meus pais. Reconheci a toalha que eu mesma tinha comprado anos atrás. Reconheci os copos que eu lavei incontáveis vezes em domingos que nunca eram meus. Reconheci tudo. Menos o meu lugar ali. Esperei. Talvez fosse surpresa. Talvez fosse algo pequeno. Talvez alguém fosse me ligar. Nada. Foi só na manhã seguinte que a confirmação veio, com a sutileza de um empurrão pelas costas. Minha tia mandou mensagem perguntando se eu já tinha escolhido o presente. Respondi com a calma de quem já sabe a resposta, mas finge esperança. Presente para quê? Demorou 3 minutos para ela responder. 3 minutos é tempo suficiente para uma pessoa pensar em mentir e decidir se vale a pena. Ela escolheu o caminho mais curto. Ué, para a festa de hoje à noite. Foi ali que o silêncio virou decisão. Liguei para minha irmã. Ela atendeu rápido demais, como quem já estava preparada para a cobrança. Nem precisei perguntar muito. Não recebi convite, eu disse, num tom neutro demais para quem estava sendo apagada. Ela suspirou. Aquele suspiro longo, didático, ensaiado. O suspiro de quem vai explicar o mundo para alguém considerado inconveniente. Ah, e então, começou ela, é que ficou uma coisa mais íntima. Só para a família. Houve um segundo inteiro em que eu pensei em perguntar se eu tinha sido adotada e ninguém me avisou. Outro segundo em que considerei rir mais alto. Optei pelo silêncio. Deixei ela continuar, porque gente assim sempre se entrega sozinha. Você sabe como é, ela disse, meus pais queriam algo mais tranquilo. Meus pais. Não nossos. Entendi, respondi. E entendi mesmo. Entendi tudo. Desliguei antes que ela pudesse se sentir desconfortável. Não queria o prazer de ver meu constrangimento. Gente que exclui gosta de reação. E eu já tinha aprendido que a melhor resposta, às vezes, é a ausência absoluta. Passei o resto do dia estranhamente leve. Quando a expectativa morre, sobra espaço. Espaço dói menos do que humilhação ativa. Arrumei a casa, lavei roupa, organizei coisas antigas. Encontrei fotos minhas com meus pais em outros aniversários, quando ainda era útil, quando ainda pagava contas sem ser lembrada, quando ainda resolvia problemas sem ser chamada de exagerada. Ri sozinha ao lembrar de quantas vezes ouvi que eu era forte demais para me magoar. Como se força fosse sinônimo de anestesia. Naquela noite, enquanto eles cantavam parabéns sem mim, eu abri o computador e comprei uma passagem. Não foi impulso. Foi clareza. Eu não queria vingança naquele momento. Queria distância. Distância também é autocuidado, embora ninguém goste quando você escolhe isso.
Escolhi um destino simples, bonito, sem história emocional associada. Um lugar onde ninguém me conhecia, onde meu sobrenome não vinha com expectativas, onde eu não precisava justificar ausência. Fiz as malas ouvindo música alta, rindo da ironia de estar livre justamente no dia em que fui oficialmente excluída da família. No aeroporto, mandei uma única mensagem no grupo da família. Nada agressivo. Nada dramático. Boa viagem para mim. Silêncio absoluto depois disso. O tipo de silêncio que, dessa vez, eu provoquei. A viagem foi um respiro. Dormi bem, comi sem pressa, caminhei sem rumo. Pela primeira vez em muito tempo, minhas decisões não precisavam passar pelo filtro do que seria mais conveniente para os outros. A ausência deles começou a me mostrar o peso que eu carregava sem perceber. Durante aquela semana, meu telefone ficou estranhamente quieto. Nem mensagem, nem ligação. Como se minha existência tivesse sido suspensa junto com o convite. Eu observei isso com curiosidade clínica, quase científica. Até onde ia o silêncio deles quando eu parava de insistir? Descobri rápido. No 7º dia, às 7h23 da manhã, meu telefone tocou. Não foi uma ligação casual. Foi insistente. Uma chamada atrás da outra. O nome da minha mãe piscava na tela como um alerta tardio. Atendi no 3º toque. Por educação. Por curiosidade. Nunca por culpa. Do outro lado, choro. Daquele sem elegância, sem pausa, sem controle. Minha mãe falava e chorava ao mesmo tempo, atropelando palavras, como se a urgência justificasse tudo. Filha, a gente precisa de você. A frase mais usada quando ninguém pensou em você antes. Não respondi. Deixei ela continuar. O choro virou desespero. O desespero virou pedido. O pedido virou cobrança disfarçada de afeto. Não é hora de mágoa, ela disse. Família é família. Eu fechei os olhos e sorri. Não de alegria. De reconhecimento. O roteiro era sempre o mesmo. Só mudavam os figurantes. Quando ela finalmente fez uma pausa para respirar, eu falei. Com a voz calma. Clara. Sem tremor. A gente se conhece de onde mesmo? O silêncio do outro lado foi tão imediato que quase deu para ouvir o impacto. Ela tentou rir. Aquele riso nervoso, quebrado, de quem acha que é brincadeira. Eu não complementei. Não expliquei. Não suavizei. Repeti, mais devagar, para não haver dúvida. Porque, se for para a família, eu claramente não faço parte. Ela começou a dizer meu nome, como se isso fosse puxar minha identidade de volta. Eu desliguei. Fiquei olhando o telefone por alguns segundos, esperando sentir culpa, arrependimento, qualquer coisa que me fizesse correr atrás. Não veio nada. Só um alívio silencioso, quase educado. Naquele momento, eu ainda não sabia o tamanho do problema que eles tinham criado. Só sabia que, pela primeira vez, o pedido de ajuda não me alcançou. E isso mudou tudo. Sorri de novo, dessa vez com gosto. A viagem, ao que parecia, tinha acabado de ficar ainda melhor. Depois que desliguei o telefone, fiquei alguns minutos parada, sentada na beira da cama do hotel, olhando para a parede como quem espera uma revelação mística. Nada aconteceu. Nenhum raio caiu, nenhuma culpa tardia me atravessou o peito, nenhum arrependimento dramático digno de novela das 9 apareceu para me punir por ter desligado na cara da minha própria mãe. O que veio foi silêncio. E, pela primeira vez, o silêncio estava do meu lado. Levantei, tomei banho sem pressa, escolhi a roupa com o prazer quase infantil de não precisar agradar ninguém. Enquanto prendia o cabelo, pensei em como minha vida inteira foi moldada para ser funcional. Eu sempre fui a peça que encaixava quando o resto da engrenagem emperrava. A que resolvia, a que pagava, a que cedia, a que entendia. Engraçado como ninguém sente falta da engrenagem quando ela funciona bem demais. Só percebem quando quebra. Desci para o café da manhã com uma tranquilidade suspeita. O hotel estava cheio de famílias felizes demais para aquele horário. Crianças correndo, casais discutindo baixinho, gente que claramente ainda não tinha aprendido a fingir harmonia em público.
Peguei meu café, sentei perto da janela e deixei o telefone em cima da mesa, virado para cima. Não por ansiedade. Por curiosidade científica mesmo. Ele não demorou. Primeiro foi minha irmã. Ligação perdida. 2, 3. Depois mensagens. Você falou com a mãe? Isso não tem graça. Para de drama. Drama. Sempre drama quando eu não obedeço. Ignorei. Dei uma mordida no pão, observei um casal brigando por causa de suco de laranja. Pensei em como conflitos pequenos parecem gigantes quando a estrutura ainda está de pé. Eles não sabiam que o verdadeiro caos é silencioso. Logo depois veio meu pai. Ele não costuma ligar. Meu pai prefere mensagens secas, diretas, do tipo que não pedem diálogo, só submissão. Quando vi o nome dele na tela, quase ri. Aquilo era inédito. Atendi. Você desligou na cara da sua mãe, ele disse, sem bom dia, sem introdução, como se estivesse anotando um fato contábil. Desliguei, respondi. Telefone serve para isso. Houve uma pausa curta, daquelas que antecedem um discurso ensaiado. Isso já passou dos limites, ele continuou. Nós somos seus pais. Ah! Lá estava. O título vitalício usado como argumento final. Sorri sozinha. E eu sou filha, respondi. Ou não. Fiquei confusa depois da festa. Ele respirou fundo. Meu pai sempre respira fundo antes de tentar parecer razoável. É o truque preferido dele. Não era nada contra você, disse. Foi só uma comemoração simples. Só para a família, completei. Lembro bem. Silêncio. Um silêncio desconfortável. Eu quase consegui ouvir as engrenagens internas dele tentando se rearranjar. Agora não é hora de discutir isso, ele disse, mudando de estratégia. A situação aqui ficou complicada. Pronto. Chegamos ao ponto. Quando a conversa sai do campo emocional e entra no prático, eu sei exatamente onde piso. Complicada como? Perguntei, sem oferecer ajuda, sem abrir brecha. Ele hesitou. Meu pai não gosta de admitir falhas. Especialmente para mim. Eu sempre fui a filha que resolvia, mas nunca a filha que precisava saber demais. Depois a gente conversa melhor, ele disse. Você quando volta? Sorri de novo. Um sorriso interno, afiado. Não sei, respondi. Não avisei ninguém quando saí. Achei que não era necessário. Desliguei antes que ele pudesse insistir. O telefone começou a vibrar de novo quase imediatamente. Minha irmã outra vez. Depois minha mãe. Depois uma tia. Era como se, de repente, eu tivesse voltado a existir. Engraçado como o reconhecimento vem sempre acompanhado de urgência. Passei o resto do dia ignorando. Caminhei pela cidade, entrei em lojas, sentei em bancos de praça, observei pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o caos que me esperava. Foi libertador perceber que o mundo não desmorona quando você não atende a família. No final da tarde, decidi ligar para minha tia. Não por obrigação. Por estratégia. Minha tia sempre soube de tudo antes de todo mundo. E sempre gostou de falar demais. Ela atendeu no primeiro toque. Graças a Deus, disse, com a voz trêmula demais para ser só exagero. A gente está tentando falar com você desde cedo. Percebi, respondi. O que houve? Ela suspirou, aquele suspiro teatral que antecede uma fofoca grande. Depois da festa, as coisas ficaram estranhas, começou. Seus pais brigaram feio com a sua irmã. Ah! Informação interessante. Por quê? Perguntei, com uma curiosidade que eu nem precisei fingir. Porque ela prometeu coisas que não podia cumprir, disse minha tia. Falou que você ajudaria com algumas despesas. Que você já tinha concordado. Fechei os olhos. Ri. Ri de verdade agora. Baixo, mas sincero. Eu não fui nem convidada para a festa, respondi. Mas virei patrocinadora invisível? Minha tia ficou em silêncio por um segundo.
Depois pigarreou. Ela disse que você sempre ajuda, explicou. E que não faria diferença. Não faria diferença. Essa frase já foi responsável por metade das decisões erradas da minha família. E aí? Perguntei. E aí que você não estava, ela continuou. E quando perceberam que você não apareceria, bem, as coisas começaram a apertar. Apertar como? Eu quis perguntar, mas me contive. Deixei ela se empolgar. Seu pai ficou nervoso, disse ela. Sua mãe chorou. E sua irmã disse que você estava fazendo isso de propósito. Fazer o quê? Existir fora do script? Aí hoje cedo, minha tia prosseguiu, descobriram que algumas contas não iam fechar. Pronto. O centro do furacão apareceu. Não eram sentimentos feridos. Era logística. Sempre é. Entendi, respondi. E o que isso tem a ver comigo? Ela ficou sem resposta por alguns segundos. Eu quase consegui visualizar a confusão mental dela tentando ligar os pontos. Bom, você sempre resolve, ela disse, finalmente. Achei que. Achou errado, interrompi. Sem agressividade. Só factual. Desliguei a ligação com uma calma que beirava a indiferença. O telefone voltou a vibrar logo depois. Desta vez, uma mensagem da minha irmã. Você está se fazendo de difícil. Isso não combina com você. Li aquilo 2 vezes. Engraçado como, para ela, eu tinha uma personalidade fixa, funcional, imutável. Como uma ferramenta guardada na gaveta. Sempre disponível. Sempre igual. Não respondi. À noite, resolvi atender minha mãe de novo. Não por pena. Por curiosidade emocional. Queria ouvir até onde ela iria. Ela atendeu chorando de novo. Mas agora o choro vinha misturado com raiva. Você está fazendo isso para punir a gente, acusou. Não, respondi. Estou fazendo isso para descansar. Você sabe que a gente precisa de você, ela insistiu. Isso é egoísmo. Sorri. Se eu ganhasse R$ 1 toda vez que ouvia essa palavra, não estaria tendo essa conversa. Engraçado, respondi. Quando eu precisei ser família, era só para família. Agora que vocês precisam, o conceito se expandiu. Ela tentou se justificar. Disse que foi mal entendido. Que minha irmã exagerou. Que eu estava levando tudo para o lado pessoal. Não é pessoal, respondi. É estrutural. Ela não entendeu. Não precisava entender. Você vai voltar? Perguntou, num tom mais baixo, quase suplicante. Olhei pela janela do quarto. A cidade iluminada, viva, indiferente à minha genealogia. Não agora, respondi. Então quando? Ela insistiu. Quando eu for convidada, respondi. Não chamada às pressas. Desliguei mais uma vez. Sem raiva. Sem drama. Só decisão. Naquela noite, dormi melhor do que dormia havia anos. Porque, pela primeira vez, o problema não era meu. E isso, por mais estranho que pareça, era profundamente libertador. Eu ainda não sabia o que exatamente eles tinham perdido. Só sabia que o telefone não pararia de tocar. E que, desta vez, eu não correria para atender. O jogo tinha mudado. E eles ainda não tinham percebido. No dia seguinte, acordei com aquela sensação rara de que eu tinha dormido de verdade. Não aquele sono de gente exausta que apaga por falta de opção, mas o sono de quem, pela primeira vez em muito tempo, não carregou ninguém nas costas durante a madrugada. Abri a cortina do quarto e a luz entrou como se tivesse sido convidada. A cidade lá fora já estava acordada, fazendo o que cidades fazem, fingindo que tudo é urgente. Eu, por outro lado, estava numa fase nova. A fase em que a urgência dos outros não me comove. Peguei o telefone e vi 40 e tantas notificações. A maioria era da minha irmã. Algumas da minha mãe. Meu pai tinha mandado 2 mensagens curtas, como quem joga pedra e espera que a água se mexa.
Lia as mensagens com a mesma atenção com que se lê um manual de instruções de um eletrodoméstico velho. Você sabe que vai ser chato, mas quer entender onde está o defeito. Minha irmã tinha mudado de tática em velocidade impressionante. Começou com cobrança, foi para chantagem emocional, depois tentou o tom vamos resolver como adultas, e terminou numa ameaça educada. A ameaça dizia assim, com todas as letras: se você não voltar e ajudar, eu vou contar para todo mundo como você está tratando nossos pais. Eu ri. Ri alto. Tive que colocar a mão na boca para não assustar as pessoas no corredor. A ideia dela de contar para todo mundo era maravilhosa, porque ela sempre contava versões. Nunca fatos. E, sinceramente, eu já tinha virado personagem da novela familiar mesmo. Só não sabia que agora eu ia virar vilã oficial por não ter comparecido a uma festa para a qual eu não fui convidada. A lógica deles era tão torta que dava para vender como artesanato. Tomei café, me arrumei, desci para caminhar. Enquanto andava, observei minha cabeça fazendo o que sempre faz quando a família entra em crise, tentando antecipar, prever, impedir. Eu reconheci esse mecanismo e parei no meio da calçada, como se eu tivesse esquecido alguma coisa. Eu não tinha esquecido. Eu estava desaprendendo. Voltei para o hotel e sentei no saguão, numa poltrona confortável demais para alguém que sempre viveu em posição de alerta. Abri o telefone e resolvi fazer uma coisa que eu evitava há anos: entrar no grupo da família. O grupo se chamava Família Unida, o que já era uma mentira com título e logo. Eu não participava ativamente fazia tempo. Eu ficava ali como quem observa um aquário, vendo os mesmos peixes rodarem em círculos, comendo as mesmas migalhas de atenção. E foi ali que eu vi. Minha irmã tinha mandado uma mensagem para todo mundo, com uma foto dos meus pais sentados no sofá, com expressão triste. A foto tinha cara de encenação. Minha mãe estava com os olhos vermelhos, meu pai olhando para baixo como se estivesse em luto. A legenda dizia: triste ver como tem gente que vira as costas para os pais quando eles mais precisam. Mas Deus vê tudo. Deus vê tudo. A família também. E eu via, principalmente, a maquiagem emocional de sempre. A seguir, uma tia respondeu com aquela frase padrão de quem quer parecer sábia sem entender nada: família é perdão. Outra respondeu: ela sempre foi difícil. Uma prima, que mal fala comigo, soltou: isso é inveja da felicidade dos outros. Eu li aquilo com uma calma assustadora. Não porque não doía, mas porque doía de um jeito velho, conhecido. Aquela dor não me derrubava mais. Era só o sinal de que eu estava sendo empurrada de volta para o papel de sempre, a ingrata, a exagerada, a que não sabe valorizar. O riso veio de novo. Humor ácido é minha forma de manter a coluna em pé. Eu digitei uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Eu não queria perder a mão. Eu queria ser precisa. Cirúrgica. E, se possível, engraçado o suficiente para deixar a mentira deles sem graça. Então eu escrevi: que foto bonita. Só faltou o convite da festa para eu ficar emocionada de verdade. Enviei. O grupo ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. É impressionante como a verdade tem esse poder de desligar a música ambiente. Minha irmã foi a primeira a responder: você está sendo cruel. Cruel. Eu. A pessoa que foi descartada com uma só para a família. Respondi: cruel é excluir e depois chamar de egoísmo quando a pessoa não aparece para salvar. Minha mãe respondeu logo em seguida, com aquela escrita dramática que ela usa quando quer parecer frágil: filha, não era para ser assim. Eu escrevi: então não façam ser assim. Meu pai entrou no grupo. Isso era raro. Meu pai só aparece quando quer impor ordem. Chega, ele escreveu. Isso está feio. Feio. Como se a feiura tivesse começado agora. Eu respondi: feio foi ontem. Hoje eu só estou descrevendo. Minha irmã reagiu com um áudio longo. Eu sabia que ali vinha o pacote completo: choro forçado, indignação, acusação, e a tentativa final de me colocar como culpada pela dor coletiva. Eu não ouvi. Não ainda.
Eu sabia que aquele áudio era feito para me puxar emocionalmente para dentro da situação. Era o anzol. E eu estava cansada de ser peixe. Deixei o telefone de lado e fui para o quarto. Tomei banho. Troquei de roupa. Saí para almoçar. Eu fazia questão de seguir vivendo. Porque, para eles, minha vida só era aceitável quando estava em função deles. No meio do almoço, meu telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi com a voz calma. Alô? Uma mulher se apresentou. Era uma vizinha dos meus pais. Uma dessas pessoas que sabem de tudo e se sentem moralmente obrigadas a participar. Eu estou ligando porque sua mãe está muito mal, disse ela, com aquele tom de quem vai te dar uma bronca disfarçada de preocupação. Eu respirei fundo e respondi. Ela está mal desde quando? A vizinha hesitou. Desde ontem. Ontem, repeti. Ontem foi a festa. Ela estava bem o suficiente para fazer festa. A mulher fez uma pausa, claramente incomodada com a minha lógica. Ela está chorando, insistiu. Seu pai também está nervoso. Ele sempre está nervoso, respondi. É o hobby preferido dele. Do outro lado, silêncio. A vizinha tentou mudar de abordagem. Você não acha que está indo longe demais? Eu ri, mas sem deboche direto. Um riso curto, mais para mim do que para ela. Eu acho que eu fui longe demais quando aceitei migalhas por anos, respondi. Agora eu só estou indo na direção contrária. Desliguei. Voltei para o hotel e encontrei uma mensagem da minha irmã que, sinceramente, parecia escrita por alguém que faz teatro amador e acha que está arrasando. Se você não voltar, eu vou expor tudo. Eu vou falar para a família inteira que você abandonou nossos pais. Eu respondi em uma linha. Expõe. Só não esquece de contar porque eu não fui à festa. A resposta dela veio imediatamente. Você está fazendo isso por orgulho. Eu quase bati palma. Orgulho. Agora eu tinha orgulho. Eu era uma pessoa inteira, e isso incomodava. Eu parei de responder. Não porque eu não tivesse argumentos. Eu tinha. Eu tinha sobra. Mas eu queria ver até onde eles iriam sem minha atenção. Eles foram longe. Naquela noite, minha prima me mandou uma foto. Era um post nas redes sociais da minha irmã. Um texto longo, cheio de frases prontas, falando de filhos que esquecem dos pais, de ingratidão, de amor que não se compra. E, no final, um pedido aberto: rezem pela nossa família. Rezem. O que, na prática, significava: olhem para mim. Me deem palco. Me deem gente. Eu li aquilo sentindo uma mistura de raiva e algo mais frio. Não era tristeza. Era clareza. Ela não queria solução. Queria narrativa. E eu conhecia minha irmã o suficiente para saber que o próximo passo seria transformar isso em espetáculo. Ela ia me provocar publicamente para me forçar a voltar para a posição de sempre, a que explica, a que pede desculpa, a que se justifica. Eu me deitei e dormi com a certeza incômoda de que o capítulo seguinte não seria só ligações. Seria invasão. No dia seguinte, acordei com batidas na porta do quarto. Não foi o hotel. Não foi a limpeza. Batida de gente sem noção. Olhei pelo olho mágico e senti um frio no estômago que não era medo, era irritação pura. Minha irmã estava ali. Com uma mala pequena, óculos escuros como se estivesse fugindo de paparazzi, e minha mãe atrás, com aquele ar de sofrimento performático. Meu pai não aparecia, claro. Meu pai delega o drama. Ele só entra quando é para mandar. Abri a porta só o suficiente para não parecer covarde. E, principalmente, para ver a cena inteira. Eu sou curiosa. E teimosa. Você está de brincadeira, eu disse, sem elevar a voz. Minha irmã tirou os óculos escuros, como se aquilo fosse um gesto dramático. Você acha bonito deixar nossos pais assim? Ela perguntou, já começando alto, já querendo atenção. Minha mãe começou a chorar. Instantaneamente. Como se alguém tivesse apertado um botão.
Filha, ela disse, estendendo a mão, a gente veio te buscar. Eu olhei as duas, depois olhei para o corredor, e vi uma hóspede saindo do quarto ao lado, curiosa. Minha irmã percebeu também. Ela abriu um sorriso mínimo. Um sorriso de quem conseguiu o que queria, plateia. Ela falou mais alto. Você vai fazer isso aqui mesmo? Ela disse. Vai nos humilhar. Eu encostei a cabeça no batente da porta e respirei fundo, como quem está tentando manter a civilidade em ambiente hostil. Quem veio até aqui para fazer cena foram vocês, respondi. Eu estava só existindo. Minha irmã avançou um passo. Você vai voltar agora, ela disse. Chega de birra. Birra. Eu tive vontade de rir, mas o riso dessa vez saiu afiado. Eu não sou criança, eu respondi. E você não é minha dona. Minha mãe começou a chorar mais alto, chamando meu nome como se eu tivesse virado fumaça. Você está fria, ela acusou. Você não tem coração. Eu olhei para ela com a calma de quem já entendeu o truque. Eu tenho coração, respondi. Só parei de emprestar para quem usa e devolve amassado. A hóspede do lado fingia procurar algo na bolsa, mas estava ouvindo tudo. Minha irmã percebeu e aproveitou. Olha isso, ela disse, apontando para mim como se eu fosse uma espécie rara de crueldade. Ela está tratando a própria mãe assim. Eu dei um sorriso pequeno, aquele sorriso que eu uso quando estou prestes a fazer alguém se arrepender de ter aberto a boca. Você quer mesmo fazer isso em público? Perguntei, baixinho. Ela respondeu alto, teatral. Eu não tenho medo da verdade. Eu inclinei a cabeça. Ótimo, eu disse. Então entra. As duas congelaram por meio segundo, porque não esperavam que eu abrisse a porta. Gente que faz cena geralmente não quer ambiente controlado. Quer palco, não bastidor. Elas entraram. Fechei a porta com calma. Tranquei. Apontei para as cadeiras como se eu fosse uma anfitriã educada demais para a situação. Sentem, eu disse. Minha irmã ficou de pé. Minha mãe sentou e já começou a mexer nas mãos, nervosa. Eu fui até a mesinha, peguei uma garrafa de água e servi um copo para mim. Não ofereci para elas. Não por maldade. Por coerência. Eu não estava ali para agradar. Por que vocês vieram? Eu perguntei, direta. Minha irmã abriu a boca, mas eu levantei a mão. Sem discurso, eu disse. Fatos. Ela engoliu seco. Minha mãe chorou baixinho. E então, finalmente, a história começou a mostrar o rosto real, o motivo pelo qual, de repente, eu era família de novo. Eles tinham feito uma promessa usando o meu nome. Uma promessa grande o suficiente para virar problema. E agora precisavam que eu voltasse não por amor, não por saudade, não por arrependimento. Precisavam que eu voltasse porque, sem mim, a casa deles estava desabando. E, naquele instante, com as duas sentadas ali, no meu quarto de hotel, eu percebi uma coisa simples e cruel. Eu não tinha sido esquecida. Eu tinha sido descartada. E agora estavam tentando me reciclar. Eu sorri. Não porque estava feliz. Sorri porque eu finalmente sabia exatamente onde apertar. Quando fechei a porta do quarto e tranquei, não foi por medo de fuga. Foi por método. Cena feita em corredor é teatro. Cena feita em ambiente fechado vira interrogatório. E, naquele momento, eu não era filha, nem irmã, nem parte da decoração emocional daquela família. Eu era testemunha. Minha irmã continuou de pé. Sempre continuava. Sentar significava aceitar que não estava no controle, e ela nunca aceita isso bem. Minha mãe permanecia sentada, mãos entrelaçadas, chorando baixo, daquele jeito que não interrompe conversa, mas constrange. Um choro funcional. Eu me apoiei na bancada, braços cruzados, postura relaxada demais para quem estava no centro de um furacão emocional. Relaxar irrita mais do que gritar. Aprendi isso cedo. Vamos lá, eu disse. O que exatamente vocês prometeram usando meu nome? Minha irmã bufou, cruzou os braços e desviou o olhar. Sinal clássico de quem sabe que errou, mas ainda acha que tem razão. Não é bem assim, ela começou.
Eu levantei a mão de novo. Sem pressa. Sem agressividade. Fatos, repeti. Se vier com discurso, eu abro a porta e vocês continuam a novela no corredor. Minha mãe fungou, enxugou os olhos com um lenço que já parecia ter sido usado em outras cenas parecidas. Filha, ela começou, com aquela voz arrastada de quem quer amolecer o interlocutor. Fatos, repeti pela terceira vez. Agora olhando direto para ela. O silêncio caiu pesado no quarto. Minha irmã suspirou, vencida momentaneamente pela necessidade. Eu disse que você ajudaria, ela falou, rápido, como quem arranca um curativo. Como sempre ajudou. A frase ficou ali, no ar, bonita e venenosa. Como sempre ajudou. Não como quem quer ajudar, mas como quem é esperado que ajude. Ajudaria como? Perguntei. Ela hesitou. Minha mãe fechou os olhos. Eu senti. Não era uma promessa pequena. Era coisa grande o suficiente para gerar pânico. Você sempre cobre quando falta, minha irmã respondeu. Eu só disse que você tinha concordado. Concordado com o quê? Eu inclinei a cabeça, estimulando. Ela respirou fundo. Com algumas responsabilidades. Responsabilidades. Palavra elástica. Serve para tudo. Até para justificar abuso emocional. Quais? Perguntei, agora sentando na poltrona de frente para elas. Eu queria olhar no mesmo nível. Minha irmã falou mais baixo. Algumas pendências que surgiram. Minha paciência sorriu por dentro. Não por generosidade. Por estratégia. Pendências não surgem do nada, eu disse. Pendências são criadas. Minha mãe resolveu entrar na conversa, porque percebeu que a irmã estava afundando. Foi só um mal-entendido, ela disse. Nada que não pudesse ser resolvido se você estivesse lá. Lá. Sempre lá. Nunca aqui. Nunca comigo. Então vocês decidiram não me convidar para a festa, eu disse, articulando cada palavra com cuidado, mas decidiram me convidar para resolver o que sobrou dela. Minha irmã se mexeu, irritada. Você está distorcendo. Eu ri. Um riso curto. Não, respondi. Estou organizando. Levantei e fui até a janela. Precisava de espaço visual. Gente assim gosta de cercar. Eu precisava lembrar que o mundo era maior do que aquele quarto. Vocês me excluíram, continuei, me apagaram, me transformaram em ausência oficial. E, ao mesmo tempo, prometeram minha presença financeira, emocional e funcional. Minha mãe chorou mais alto. Aquela mudança súbita de volume que tenta interromper o raciocínio do outro. Eu sou sua mãe, ela disse, num tom que misturava acusação e autoridade. Eu virei lentamente. E eu sou sua filha, respondi. Não seu seguro reserva. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era constrangido. Era tenso. Minha irmã apertou a alça da bolsa com força demais. Minha mãe respirava fundo, como se estivesse tentando manter alguma dignidade que já tinha escapado. Vocês sabiam que eu não sabia de nada, continuei. Sabiam que eu não tinha concordado com coisa alguma. E, mesmo assim, usaram meu nome. Minha irmã levantou o queixo. Você sempre resolveu, disse. Eu achei que não faria diferença. A frase voltou. Como um mantra. Como uma justificativa sagrada. Então vamos esclarecer uma coisa agora, eu disse, com a voz firme, sem elevar o tom. Não fazer diferença para você não significa que não faz diferença para mim. Ela revirou os olhos. Pequeno gesto. Revelador. Você está exagerando, ela respondeu. Ali eu senti algo mudar. Não foi raiva. Foi precisão. Aquele momento em que você percebe que não precisa convencer. Só precisa expor. Você prometeu algo usando meu nome, eu disse. Algo que não podia cumprir. E agora está tentando me forçar a sustentar a mentira. Minha mãe se levantou. Não fala assim da sua irmã, ela disse. Ela só tentou ajudar. Eu gargalhei.
Sem som. Um riso seco. Ajudar quem? Perguntei. Porque certamente não foi a mim. Minha irmã explodiu. Você sempre faz isso, ela disse, apontando o dedo. Se faz de vítima, se faz de superior, e depois abandona todo mundo. Abandona. Palavra forte. Dramática. Perfeita para a plateia. Pena que, ali dentro, só tinha gente que sabia a verdade. Abandono seria se eu tivesse sido convidada, respondi. O que aconteceu foi exclusão. E exclusão não cria obrigação. Ela começou a andar de um lado para o outro, como um animal encurralado que ainda tenta intimidar. Você vai destruir nossa família com isso, ela acusou. Eu sorri. Dessa vez, com pena. Pena verdadeira. Não, eu disse. A família já estava bem rachada. Eu só parei de segurar as paredes. Minha mãe levou a mão ao peito. Você não tem ideia do que está em jogo, ela disse, com a voz tremendo. Seu pai está muito nervoso. Eu inclinei a cabeça. Ele deveria estar nervoso com quem fez promessas irresponsáveis, respondi. Não comigo. Minha irmã parou de andar. Então você não vai ajudar? Ela perguntou, agora sem disfarce, sem teatro. Só urgência. A pergunta caiu limpa no ar. Sem emoção. Sem chantagem. Pela primeira vez, foi honesta. Eu respirei fundo. Não do jeito que vocês querem, respondi. Minha mãe arregalou os olhos. Como assim? Perguntou. Eu não vou voltar correndo, eu disse. Não vou aparecer como salvadora silenciosa enquanto vocês mantêm a narrativa de que eu sou fria e ingrata. Minha irmã cruzou os braços. Então o que você quer? Perguntou, impaciente. A pergunta que ninguém faz esperando resposta verdadeira. Eu quero respeito, respondi. E isso começa com assumir o que vocês fizeram. Silêncio. Assumir publicamente, completei. Minha irmã riu, incrédula. Você quer que eu me humilhe? Eu dei de ombros. Você já me expôs, respondi. Agora é a sua vez de contar a história inteira. Minha mãe balançou a cabeça. Isso vai virar escândalo. Eu corrigi. Vai virar verdade. Minha irmã se aproximou, ficando perto demais. Tentativa de intimidação física. Eu não recuei. Você está se achando poderosa, ela disse. Mas cuidado. Você pode sair como a vilã. Eu sorri de lado. Eu já saí, respondi. Sem nem ter sido convidada. Ela ficou vermelha. Não de vergonha. De frustração. Então você prefere ver nossos pais sofrerem? Ela insistiu. Eu suspirei. Cansaço, não culpa. Eu prefiro não continuar sofrendo sozinha, respondi. Isso é diferente. Minha mãe sentou de novo, derrotada por um instante. E se a gente pedir desculpa? Ela perguntou, com um fio de esperança. Eu olhei para ela com cuidado. Não havia ódio ali. Havia hábito. Hábito de pedir desculpa para resolver problema, não para mudar comportamento. Desculpa sem mudança é só som, respondi. Minha irmã soltou um riso curto, amargo. Você acha que pode controlar tudo agora, ela disse. Mas isso não vai acabar bem. Eu me levantei. Vai acabar diferente, corrigi. Para mim, pelo menos. Fui até a porta, destranquei e abri. Vocês podem ir, eu disse. Pensem no que prometeram, no que disseram, e no que estão dispostas a assumir. Minha irmã ficou parada. E se a gente não fizer nada disso? Ela perguntou. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas definitivo. Então continuem resolvendo sozinhas, respondi. Foi isso que vocês escolheram quando disseram que era só para a família. Minha mãe levantou devagar. Me olhou como se estivesse vendo alguém novo. Você mudou, ela disse. Eu assenti. Demorei, respondi. Mas sim. Elas saíram sem dizer mais nada.
O quarto ficou silencioso de um jeito quase respeitoso. Sentei na cama e respirei fundo. Meu corpo inteiro tremia, não de medo, mas de descarga. Enfrentar cansa. Mas também liberta. Peguei o telefone. O grupo da família estava em frenesi. Mensagens, áudios, especulações. Minha irmã ainda não tinha contado a verdade. Eu sabia. Ela precisava de tempo para decidir qual versão tentaria salvar. E foi então que meu pai ligou. Atendi. Você acha que venceu? Ele perguntou, seco. Eu sorri. Eu acho que parei de perder, respondi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso não vai ficar assim, ele disse. Não, eu concordei. Não vai. Desliguei. Olhei para a mala no canto do quarto. Arrumei tudo com calma. Não ia embora ainda. Não agora. Ainda havia uma última etapa. Eles ainda não tinham entendido que eu não estava negociando amor. Eu estava redefinindo acesso. E, no fundo, eu sabia. O desespero deles ainda não tinha chegado no auge. Quando chegasse, eles fariam algo maior. Mais público. Mais agressivo. E eu estaria pronta. Eu acordei com aquela lucidez desconfortável que vem depois de uma noite curta demais para sonhar e longa demais para ignorar pensamentos. O quarto ainda estava em silêncio, mas não era o silêncio calmo do começo da viagem. Era o silêncio tenso de quem sabe que o último ato está armado e só falta alguém puxar a corda. Não precisei esperar muito. Antes mesmo de levantar da cama, meu telefone vibrou. Não tocou. Vibrou. Mensagem longa. Daquelas que começam educadas e terminam implorando sem perceber. Era do meu pai. Precisamos conversar. Agora. Não respondi. Levantei, tomei banho, me arrumei com a mesma calma calculada dos últimos dias. Não era desprezo. Era método. Gente acostumada a mandar entra em pânico quando perde o controle do tempo alheio. Desci para o café da manhã, sentei perto da janela outra vez e deixei o telefone em cima da mesa, como se fosse apenas um objeto comum. Ele vibrou de novo. E de novo. Mensagens da minha mãe. Da minha irmã. Do meu pai outra vez. Uma tia. Um primo distante que nunca falava comigo. A família inteira tinha descoberto meu número de repente. Um milagre moderno. Enquanto mexia o café, pensei em como a exclusão sempre vinha em silêncio, mas o pedido de ajuda vinha em coro. Quando eu não era útil, eu era invisível. Quando eu deixava de ser útil, eu virava vilã. E quando eles precisavam de mim, eu virava essencial. A lógica era previsível demais para doer. Resolvi atender meu pai. Não por respeito. Por encerramento. Fala, eu disse. Ele não perdeu tempo com introduções. Isso saiu do controle, ele afirmou. Sua irmã exagerou, sua mãe está mal, a família inteira está comentando. Eu sei, respondi. Estou recebendo mensagens. Então você entende a gravidade, ele continuou. Entendo, eu disse. Entendo faz anos. Ele respirou fundo. Sempre esse suspiro antes de tentar negociar. Você precisa voltar, ele disse. Precisamos resolver isso juntos. Juntos. Palavra curiosa, vindo de quem decidiu tudo sem mim. Voltar para quê? Perguntei. Para colocar ordem, ele respondeu, direto. Para acalmar as coisas. Eu sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. Eu não sou calmante social, respondi. Sou pessoa. Houve um silêncio curto, depois um tom mais duro. Você está sendo egoísta, ele disse. Está pensando só em você. Sim, respondi. Demorou, mas aprendi. Ele perdeu a paciência. Você acha que pode simplesmente virar as costas? Perguntou. Não virei, corrigi. Vocês fecharam a porta. Eu só parei de bater. Desliguei antes que ele pudesse elevar a voz. Não por medo. Por economia emocional.
O telefone tocou de novo quase imediatamente. Minha irmã. Atendi. Você conseguiu o que queria, ela disse, sem cumprimento. Está todo mundo falando. Ótimo, respondi. Agora a história circula inteira. Você destruiu nossa imagem, ela acusou. Vocês fizeram isso sozinhos, respondi. Eu só parei de mentir para proteger. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois veio a cartada final. Se você não voltar agora, ela disse, vai ficar feio para você. Eu ri. Dessa vez sem ironia. Um riso leve, quase aliviado. Feio já ficou, respondi. Quando disseram que a festa era só para a família. Ela explodiu. Você não supera nada, gritou. Tudo vira drama. Não, eu disse, calma. Tudo vira limite. Desliguei. Minutos depois, meu telefone começou a tocar sem parar. Chamadas seguidas. Insistentes. Eu deixei tocar. Fui até a janela. Observei a rua. Gente indo e vindo, vivendo vidas que não tinham nada a ver com o caos da minha família. Aquilo me deu perspectiva. Foi então que recebi a mensagem que eu sabia que viria. Um texto longo no grupo da família. Da minha irmã. Ela tinha finalmente decidido jogar tudo na mesa. Mas, como sempre, do jeito dela. Eu tentei resolver tudo sozinha para proteger nossos pais. Contei com a ajuda da minha irmã porque sempre fomos unidas. Mas ela preferiu nos abandonar. Não desejo isso a ninguém. Li com atenção. Era uma versão bonita, organizada, quase convincente. Só tinha um problema, eu existia. Respirei fundo. Não senti raiva. Senti clareza. Abri o grupo. Digitei. Não escrevi muito. Não precisava. Vamos aos fatos, comecei. Não fui convidada para a festa dos meus pais. Descobri pelas redes sociais. Quando perguntei, ouvi que era só para a família. Silêncio imediato no grupo. Continuei. Mesmo assim, meu nome foi usado para prometer ajuda que eu nunca concordei. Quando não apareci para sustentar uma decisão que não foi minha, virei ingrata. Parei. Li, estava claro. Continuei. Não abandonei ninguém. Fui excluída. E exclusão não cria obrigação. Enviei. O grupo explodiu. Perguntas, mensagens atravessadas, tentativas de suavizar, de relativizar. Minha mãe entrou com um áudio choroso, dizendo que tudo tinha sido mal entendido. Minha tia tentou conciliar. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que aquilo não precisava ser público. Eu respondi uma última vez. Precisava. Porque o silêncio sempre foi só meu. Depois disso, silenciei o grupo. Literalmente. Apertei o botão. O som sumiu. A pressão junto. Meu telefone tocou de novo. Minha mãe. Atendi. Ela chorava menos agora. O choro tinha dado lugar a algo mais contido. Medo. Você expôs a gente, ela disse. Vocês me expuseram primeiro, respondi. Por anos. Você podia ter resolvido isso em casa, ela insistiu. Eu tentei, respondi. Vocês preferiram festa. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou, com a voz menor. Você não vai ajudar? A pergunta veio limpa, sem manipulação pela primeira vez. Só necessidade. Eu respirei fundo. Não desse jeito, respondi. Não mais. Então é isso? Ela perguntou. Você vai virar as costas? Eu pensei antes de responder. Não queria ser cruel. Queria ser justa. Eu não virei as costas, disse. Eu virei para mim. Ela desligou. Arrumei a mala com calma. Não havia mais nada a fazer ali. A história tinha fechado o ciclo. Quando desci para fazer o check-out, senti algo que não senti havia muito tempo, leveza. Não porque tinha vencido alguém,
mas porque tinha parado de perder a mim mesma. No caminho para o aeroporto, meu telefone tocou uma última vez. Número desconhecido. Atendi por curiosidade. Era minha irmã. A voz dela estava diferente. Sem arrogância. Sem teatro. Só cansada. Você conseguiu? Ela disse. Todo mundo sabe. Eu sei, respondi. Você podia ter feito isso diferente, ela insistiu. Eu fiz do único jeito que vocês entenderam, respondi. Houve um silêncio longo. Você não vai voltar? Ela perguntou. Olhei pela janela do carro. A cidade ficando para trás. Não agora, respondi. Talvez nunca. Depende de vocês. Ela suspirou. Você mudou? Ela disse. Eu sorri. Não, respondi. Eu apareci. Desliguei. No avião, enquanto ajustava o cinto, pensei em tudo o que tinha acontecido. Não houve pedido de perdão verdadeiro. Não houve redenção. Não houve abraço final. Houve algo melhor, consequência. Quando pousamos, meu telefone estava quieto. Pela primeira vez, ninguém precisava de mim. E eu não precisava de ninguém para existir. Saí do aeroporto com a sensação estranha e boa de quem encerrou um ciclo sem aplausos, sem cena final grandiosa. Só com verdade. Mais tarde, já em casa, recebi uma mensagem curta da minha mãe. Estamos tentando entender. Eu não respondi. Algumas coisas não precisam de resposta. Precisam de distância. Naquela noite, deitei na minha cama, olhei para o teto e ri sozinha. Um riso leve. Aliviado. Daqueles que vêm quando você percebe que sobreviveu sem virar aquilo que te feriu. Eles aprenderam algo naquele dia, mesmo que nunca admitam, eu não sou opção de emergência. Não sou plano B. Não sou recurso automático. Sou pessoa. E quando, uma semana depois, minha irmã tentou ligar de novo, eu atendi, ouvi o choro, ouvi o pedido confuso, ouvi o desespero que antes era só meu. E respondi, com a calma de quem finalmente se reconhece. A gente se conhece de onde mesmo? Desliguei. E, pela primeira vez, dormi em paz. Fim.